Ah, porque as penas são desproporcionais. Elas estão muito altas, Pitoli. Aqui a gente costuma dar pena menor. Então o problema é o STJ, não o desembargador. Bavi, o Superior Tribunal de Justiça advertiu o TJ de São Paulo por fixar penas pesadas contra criminosos. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, desembargadores paulistas não observam jurisprudência da Corte mais branda com os réus. O descontentamento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça não é recente, em relação ao que eles interpretam como insubordinação dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo no cumprimento de precedentes, particularmente em questões penais. No último dia 10, o ministro Jesuíno Rissato, do STJ, reprimiu os desembargadores de São Paulo em uma decisão. Ele escreveu, abre aspas, é flagrante o desrespeito pelo tribunal de origem da jurisprudência desta Corte Superior, fecha aspas, ao anular uma decisão da seção de direito criminal. O ministro terminou a decisão com um alerta, abre aspas. Por fim, advirto ao Tribunal Estadual que os citados precedentes qualificados e jurisprudência do STJ, principalmente o tema 1139, estão sendo descumpridos por aquela corte, o que prejudica a prestação jurisdicional, que deve ser justa e igual para todos os jurisdicionados. A decisão de Jesuíno Rissato menciona um precedente que aborda situações de diminuição da pena por tráfico de drogas. No STJ, há um consenso de que investigações e processos penais em andamento não devem ser utilizados para impedir que acusados primários e com bons antecedentes obtenham redução de pena. O maior tribunal de justiça do país é o de São Paulo e é famoso por impor as punições mais severas aos criminosos. Pavi. Jogo dos 7 erros, eu já encontrei mais de 70, Pitoli, nessa notícia. Em primeiro lugar, vamos começar de trás para frente. Que caso foi esse que ele anulou? Que acórdão, que decisão foi essa? A 1139, né? Mas o caso prático, crime de tráfico. Tráfico. Por que o tráfico? Porque sempre o tráfico. Que tara é essa que Brasília tem com o tráfico? Por que essa benevolência toda com o tráfico? Por que essa preocupação demasiada, vergonhosamente demasiada, com os crimes de tráfico? Eu não vi o STJ mandar cartas para desembargadores que põem estuprador na rua. Mas é o tráfico. Eu não sei se é coincidência ou não, acredito que seja uma coincidência. Mas está aí de novo o tráfico. No momento em que o STF quer descriminalizar o uso de maconha, que é vendida pelo tráfico, no momento em que o STF fez uma súmula vinculante, obrigando todos os juízes do país a não aplicarem pena privativa de liberdade ao chamado tráfico privilegiado, que é réu primário, pequena quantidade e não faccionamento. Então o tráfico ele tem sido muito beneficiado e isso cheira mal. Cheira muito mal. Não sei o que, mas cheira mal. Não sei por quê, mas cheira mal. Então
O que me causa mais revolta é que é um caso de tráfico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: juiz não é subordinado de desembargador, que é o juiz de segunda instância, e desembargador não é subordinado de ministro, nem do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que julga recursos em esfera, em instância especial para assuntos de lei federal. Desembargador, o juiz de segunda instância, também não é subordinado de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, que julga recursos nesta instância especial que é Brasília, em assuntos de direito constitucional. Da mesma maneira que nem o juiz trabalhista, nem o desembargador trabalhista são subordinados de ministros do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Não existe essa relação de subordinação. Não existe. O juiz, ele se pauta no seu julgamento por um princípio processual que é chamado de livre convencimento. O juiz julga conforme o seu livre convencimento. É claro que para julgar, ele vai ter que fundamentar, justificar a sua decisão com base nas provas que remontam o caso concreto de uma ação, seja ela civil, criminal, administrativa, eleitoral, trabalhista, empresária, seja qual for. Então o juiz ele tem um livre convencimento. Aliás, o juiz sequer, vamos dar um exemplo aqui, existe um caso técnico e se chama um perito, um expert em uma determinada ciência para fazer um parecer. O juiz não é obrigado nem a seguir um parecer feito por um expert, porque ele pode se convencer do contrário. É claro, sempre, desde que fundamente. E desde o direito romano se diz que o juiz é o peritus peritorum, é o perito dos peritos. Então o juiz ele não está condenado a decidir porque um laudo de um perito diz alguma coisa. Da mesma maneira, o juiz não é subordinado ao desembargador e desembargadores não são subordinados a ministros. E ministros do STJ não estão subordinados a ministros do STF. Aliás, no Brasil, o único tribunal que pode produzir entendimentos que obrigam o juiz a decidir de determinada maneira, a depender do caso, é o Supremo Tribunal Federal, o STF, através das chamadas súmulas vinculantes. No século XXI não existia súmula vinculante. De maneira que nunca se pôde falar que um juiz de primeira instância tem que seguir o que se costuma decidir nas instâncias superiores. No final da primeira década deste século, ali por volta de 2010, eu não lembro o ano, que se cria no STF a possibilidade de fazer súmulas vinculantes. O que é uma súmula vinculante? O tribunal se reúne, ele olha para um corpo bastante expressivo de decisões e fala, neste caso, o tribunal tem decidido assim sempre, sempre, sempre. Então ele faz a reunião de todos dessas decisões e faz uma súmula. E essa súmula pode ou não ser vinculante. Quando a súmula não é vinculante, ela sugere coisas. Quando ela é vinculante, ela obriga os ministros do STJ, os ministros, os desembargadores dos tribunais de justiça estadual,
os desembargadores dos tribunais regionais federais e os juízes de primeira instância a decidirem daquela maneira se o caso se enquadra naquela súmula vinculante. Mas tirando isso, o STJ jamais pode agir da maneira que agiu. Ele não pode fazer uma cartinha e falar, olha, você está o quê? Desacatando a autoridade? Que autoridade? O juiz tem livre convencimento? O desembargador tem livre convencimento? Ah, porque as penas são desproporcionais. Elas estão muito altas, Pitoli. Aqui a gente costuma dar pena menor. Então o problema é o STJ, não o desembargador. Então eu estou pedindo para você o seu like, o seu joinha. Não custa nada e eu juro que não dói. Então é só você, ali na transmissão, embaixo, tem um joinha. Boa. Se não gostou também, manda fazer o quê? Não é verdade? Mas se você puder dar um joinha, a gente fica muito feliz, porque leva o nosso trabalho ainda mais longe. A plataforma fala, não é que a turma aí é boa mesmo? E não é que gostam do conteúdo do Pavi? Então, quando você deixa o seu joinha por aqui, muda tudo pra gente. E eu já te falei, não custa absolutamente nada para você, nada.